Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora. Sobre o Reinier, Vem uma informação provável que venha, mas caso venha será de forma gratuita, dividindo parte dos direitos econômicos com o Real Madrid. Ou seja, a questão do Reinier não envolveria grana, saca? Só o salário. Então, aí é só Você luvas, tem ideia de valores? comissão... Salário? Não tem ideia de valores. Contrato até dezembro de 2029, dividindo percentual com o Real Madrid, 50% para o Atlético, 50% para o Real Madrid. E aí seria nesse sentido. Pelo menos essa é a ideia do Galo hoje. Ah, então essa informação para mim é nova. E é importante. Sabe por que isso? Porque o Reinier tá para rescindir com o Real Madrid. Tava para rescindir com o Real Madrid. Ele tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026. E aí o Real pensa o seguinte, eu quero liberar. Tem alguém querendo? Ainda mantém um percentual? Ganha um o Real dinheirinho. Madrid é interessante. Caso o jogador seja vendido no futuro. Então só repete o percentual que o Real Madrid mantém. 50% para o Real, 50% para o Atlético, o jogador assinaria até dezembro de 2029. Eu estou estilo Mirandinha para o Reinier, tá? O Reinier aí, todo mundo, olha aí, no Real Madrid, o jogador também é novo, Flamengo, Real Madrid, aí rodou bem lá. Rodou. Aí vai pra Espanha, vai pra Itália. O que esse rapaz aí do xodó da vovó tá sentindo pelo Alexander, eu tô sentindo um pouco pelo Reinier. Precisa dessa palpa toda ou eu que tô equivocado aqui? Ô, CJ, é um jogador que vem pra claramente se recuperar. Ele não se firmou no futebol europeu, né? E ele era um jogador que começou muito cedo, ele teve uma alavancagem de carreira muito rápida, uma ascensão muito boa, uma ascensão muito grande, e de alguma forma ele acabou não correspondendo, né? Ele passou por muito time, cara. Mas assim, é muito time. Foi Espanha, Itália, Alemanha? Eu tô com a lista aqui, Flamengo, Madrid, Borussia Dortmund, Girona, Frosinone, Granada... E Real Madrid agora. E o próprio Real, e voltou pro Real Madrid. Então, assim, ele saiu do Flamengo por uma quantia muito alta, muito elevada, e não se firmou no futebol europeu, né? Como a gente listou aqui as equipes que ele passou. Então, ele vem para o futebol brasileiro para tentar recuperar. Eu vi até alguém falando ontem no X, cara, acho que foi o Frossar, um abraço para ele, inclusive. Não sei se foi ele, não, eu acho que foi. De qualquer forma, um abraço pra ele. Um abraço para ele. Assim, eu achava que quando o Paulinho estava no Brasil, ele jogou mais bola que o Reinier. Eu acho. Acho que o Paulinho foi um jogador que já estava, mesmo muito jovem, tô falando aqui um jogador muito jovem mesmo, ele jogou mais bola no Vasco da Gama na ocasião do que o Flamengo, do que o Reinier no Flamengo na ocasião, tá? E volta para o futebol brasileiro para tentar ali ter uma recuperação de carreira mesmo. Porque, cara, ele passou por muito clube, CJ. É muito time, cara. É muito time. Mas é um bom jogador, é um jogador que tem talento, é um jogador Chega e farda não, hein? Não. Assim... Ele tem que ser experimentado, CJ. Mas se ele mostrar o nível que a gente já viu dele, eu acho que ele tem possibilidades. Algo a acrescentar? Eu tenho uma impressão, eu falei isso, é chato até falar isso, eu acho, mas eu vou falar mesmo assim, até porque eu já falei de manhã, então não tem problema. Falei no Central, primeira edição. É difícil porque a gente não tem todos os detalhes, a gente não acompanhou de fato o que aconteceu com o Reinier nessa passagem dele pelo Real Madrid. A impressão que eu tenho é que se acomodou com o contrato que fez. Sabe, assim, que percebeu que não ia jogar no Real Madrid quando chegou, mas tinha um contrato de 6 anos com o Real Madrid e meio que se acomodou com isso, sabe? A impressão que eu tenho. Pela carreira que construiu o Reinier, pela forma como ele saiu, o Reinier era um jogador prateleira Vinícius Júnior, na categoria de base do Flamengo. É mesmo? Sim, prateleira Vinícius Júnior. Nossa Senhora. Não chegou nem perto disso. Nem perto disso. 23 anos ainda. O Reinier ainda tem a carreira toda pela frente. Ele tem mais 10, 12 anos de futebol em alto nível pela frente. Mas vamos ver se ele vai conseguir recuperar esse alto nível, né? Ele não teve. Todos os empréstimos dele foram mal sucedidos. Em alguns ele jogou mais, em alguns ele jogou menos, em alguns ele jogou bem, em alguns ele não conseguiu jogar bem, mas assim, foram empréstimos mal sucedidos até agora, todos. E o nível foi caindo, né? O primeiro empréstimo dele foi pro Borussia Dortmund, aí depois foi caindo. Então, assim, é um cara que precisa recuperar a carreira dele. E a chance tá batendo na porta. Tecnicamente, acho que sobra. Sobra. Sério, Gris? Mas, Que repito, responsa, hein? precisa entender
qual Renier a gente vai ter. Rony, Eduardo. Tem clima ainda no Galo, torcedor. Eu vou dar um spoiler do que eu penso e muita gente já vai chiar aí no chat. Rony errou feio. Tá até viralizando aí, quer ver? Deixa eu colocar aqui de novo. Tá até viralizando esse vídeo aí. Vamos ver pro Rony. Vai, Rony, ganha! Meu Deus! Nossa, chuta! Driblou! Sem goleiro, agora bateu! Vai te catar, Rony! Mas enfim, tô pé da vida com o Rony e tudo, mas quinta-feira, irmão, é Rony mais 10, não adianta não. Porque querendo ou não, a gente vai precisar de jogador comprometido ali com a marcação. Teve um lance lá no segundo tempo, que o cara do Flamengo rolou pro não sei se foi Pedro, para algum jogador, quase que na pequena área para finalizar, e quem foi lá e tirou e salvou foi o Rony. Então não tem jeito, num jogo desse onde você precisa jogar e marcar muito, o Rony ele é importante. Rômulo viaja hoje, terça-feira, para Portugal, para fechar negociação com o Sporting B, que atua hoje segunda divisão do Campeonato Português, beleza? Então Rômulo viaja hoje, terça-feira, para Portugal para assinar e fechar com o Sporting B. Empréstimo com passe fixado, opção de compra, beleza? Empréstimo com passe fixado, opção de compra. Rômulo sairia do Galo caso chegasse para ele uma proposta na qual o agradasse e que também agradasse ao Galo. Essa proposta chegou e o Rômulo está saindo. Ele sabe que ele está indo para um clube inferior, que é no caso o Sporting B, para jogar a segunda do Campeonato Português, mas ele tem entendimento que ele performando lá, indo bem lá, ele pode jogar até no Sporting A, na Série A, ou outro clube da Europa pode levar ele. Então é um caminho de entrada para ele para a Europa. E lembrando, galera, aqui ele não está tendo oportunidade. A verdade é essa. Hora de falar se Otávio, meio atacante que já jogou na seleção portuguesa, pode mesmo virar reforço do Galo. Essa informação circulou nas redes sociais entre torcedores atleticanos e gerou otimismo, mas a chance é zero. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Otávio para perguntar se existiram sondagens. Não é o primeiro clube brasileiro que é especulado, que se envolve em especulações relacionadas ao Otávio. Na semana passada, um jornal português chegou a afirmar que o Palmeiras tinha interesse em contratá-lo. É bem verdade que o Otávio está de saída do Al Nassr. Ele foi avisado há mais ou menos 10 dias que não faz parte dos planos do clube saudita, onde tem contrato por mais uma temporada. A equipe de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo está passando por uma grande reformulação e vai contratar uma série de jogadores importantes. Pois bem, o Otávio ganha 20 milhões de euros por ano. Esse valor equivale a 130 milhões de reais ou a 10 milhões e 800 mil por mês. Salário completamente fora da realidade do Atlético, isso é mais do que metade de toda a folha salarial atleticana. Importante destacar que o Otávio tem tudo para continuar na Arábia Saudita, mas em outro clube. Nesse momento o Al-Ahly e o Al-Qadisiyah são os favoritos para contratá-lo, assumindo os compromissos financeiros adotados pelo Al Nassr. É o galão da massa que agora de novo tem o Flamengo. O resultado não foi o que se esperava, mas o desempenho elogiado pelo técnico Cuca. Faltou finalização, faltou o Galo conseguir um gol no início da partida, poderia mudar os rumos do duelo. Agora, para a Copa do Brasil, o cenário é diferente, é mata-mata, 180 minutos. Primeiro jogo no Maracanã, na quinta-feira, 9h30 da noite. Semana seguinte, na Arena MRV. Para esse jogo, Cuca tem reforço importantíssimo que esteve fora ontem. A gente vai explicar também o que pode fazer o treinador no setor ofensivo. Pode ter reforços aí para esse jogo. Lianco estará de volta e aí o Cuca pode fazer o seguinte, só trocar ele pelo Igor Rabelo. O Igor Rabelo que foi titular contra o Flamengo e elogiado pelo Cuca. Pode de novo manter um esquema com 3 defensores. Fato é que o Atlético, o Cuca quer que o time tire lições da partida do Maracanã, bola parada, né? Foi o gol do Flamengo. É uma preocupação que vem aí acontecendo, né? Gols desse tipo com o Galo e também finalização, né? Não pode perder gol importante, como teve chances claras no jogo do último domingo.
Eu considero bom negócio, principalmente por esses dois aspectos que você citou. O fato de que o Alexander é mais novo, então o Atlético vai conseguir ter o retorno técnico agora, porque acredito que chega para jogar, vai ser titular, vai encontrar o seu espaço na equipe, e ainda o retorno financeiro, porque a gente está falando de um atleta de 21 anos que com certeza tem muita lenha para queimar. Estava lá na Arábia, é uma vitrine diferente, né? Mas acho que voltando aqui para o Brasil, atuando em alto nível, né? Estando aí disputando as grandes competições com o Atlético, ainda tem o potencial de render também aos cofres do clube um bom dinheiro. E também o fato de que você destacava aí a qualidade técnica, que num comparativo com o Rubens, eu acho ele um volante mais técnico, com uma capacidade também de finalizar ali, de dar um passe mais apurado. É um jogador que tem essa versatilidade. Eu acho que é interessante que o Atlético conseguiu buscar no mercado uma peça em duas funções, assim como fazia o Rubens, né? Até porque o mercado está muito competitivo, enfim, muito inflacionado, seria difícil buscar mais atletas, então você consegue numa mesma peça a facilidade dele também ser reposição para a lateral esquerda, mas acho ele um volante mais técnico do que é o Rubens. A questão dos desarmes que vocês citavam, a capacidade que ele tem na marcação, inclusive nos duelos individuais, mas também a qualidade que ele tem de levantar a cabeça, de encontrar um passe vertical, de ajudar também na dinâmica ali do meio-campo, que é algo que o Atlético tem sofrido, né? Um jogador também que sabe se aproximar dos zagueiros para ajudar numa saída de bola, que é outra coisa que o Atlético precisa evoluir ao longo desse restante de temporada. Enfim, eu acho que pode dar muito certo. Ele falou que já conversou com o Cuca também sabe, né? Tirar o melhor dos jogadores, fazer esses jogadores evoluírem. Então eu acho que o Atlético acertou aí nessa contratação. Tomara que ele renda aqui no Atlético até mais do que a gente já viu ele render no Fluminense, nas categorias aí também de base. Eu não sei se o aporte vai acontecer. Ele precisa acontecer. Ele precisa acontecer. Só não sei de onde vem. Mas é que só reforçando os valores que o Atlético devia aos atletas, eles começaram a cair na semana passada antes do jogo contra o Bucaramanga. Alguns jogadores já começaram a receber o que era devido pelo Atlético. E essas contratações sinalizam para mim que algo diferente precisa acontecer ou vai acontecer. Porque o Atlético não pode, que ele está aumentando a folha dele. Porque são jogadores que estão vindo de lugares que pagam muito bem. O Atlético precisa firmar as pernas e cumprir com seus compromissos quando buscam jogadores desse modo operante que está buscando. Até mesmo o Biel. Eu não acho que a gente vai ver pelos próximos meses essa situação de atrasos salariais no Atlético, não. Eu estou desconfiando. Você acha que vai pagar em dia agora? Sim, eu tenho isso para mim, porque e é muito simples. De onde que você está tirando essa sua conjectura, Valu? Porque o Atlético, as pessoas que mandam no clube não querem novamente a versão daquele reboliço da semana passada 2.0, e que agora seria muito pior, envolvendo quem já estava aqui e quem chegou, né? Então você teria um cenário de caos institucional ainda maior, e pegaria muito mal para aqueles que já estavam aqui. Eu não sei do aporte, quando ele vem, se ele vem, os milhões, mas eu tô com um pressentimento de que o Atlético fazendo esses movimentos no mercado, movimentos que a gente pode falar até em termos de cifras bem audaciosos, né, com relação àquilo que o clube até então ainda não havia feito. Eu tô com essa expectativa de que, porque o clube não vai querer causar esse tipo de condição. A gente tem um Biel que chegou há pouco, o Alexander, daqui a pouco o Reinier. Eu tô com essa desconfiança, mas, claro, né, ainda com o pezinho atrás. E o pezinho atrás é por conta de tudo que a gente viu na semana passada. Mas, quem sabe, desse episódio em diante, as pessoas dentro do clube entenderam as necessidades, né? Fala pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal para quem não é inscrito, tá? Ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo quem puder e deixar aquele like, ajuda demais o canal. Tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!